Preciso de 80 mil reais para a festa de casamento. É sua obrigação. Quando li a mensagem da minha nora, algo se quebrou dentro de mim. Eu havia sustentado meu filho por 35 anos, mas o que descobri depois me fez denunciá-lo à polícia. Ele não era apenas um filho mimado, era um criminoso, e eu era a vítima perfeita. Antes de continuar, me conta nos comentários. De qual país você está assistindo? Quero saber de onde vocês são. A mensagem chegou numa terça-feira à tarde. Eu estava no trabalho, organizando o estoque da papelaria que gerencio há 15 anos, quando meu celular vibrou. Era Camila, minha nora. Sogra, precisamos conversar sobre o casamento. Preciso que a senhora transfira 80 mil reais até sexta-feira. É para o buffet, o vestido e a decoração. Como mãe do Ricardo, essa é sua responsabilidade. Fiquei olhando para aquela mensagem como se estivesse escrita em outra língua. 80 mil reais. Não era um pedido. Era uma ordem. Camila não escreveu. Será que a senhora poderia ajudar? Ou, seria possível contribuir? Não. Ela simplesmente exigiu, como se eu lhe devesse aquilo, como se fosse minha obrigação pagar uma festa de casamento para 2 adultos de 30 anos que mal trabalhavam. Meu nome é Helena. Tenho 66 anos e passei a vida inteira trabalhando. Comecei como balconista aos 17, quando descobri que estava grávida do Ricardo. O pai dele sumiu antes mesmo do bebê nascer. Disse que ia comprar cigarros e nunca mais voltou. Me deixou sozinha, grávida de 6 meses, morando num quarto alugado em São Paulo. Então fiz o que tinha que fazer. Trabalhei. Trabalhei em 2 empregos. Acordava às 5 da manhã. Deixava o Ricardo na casa da vizinha, pegava 2 ônibus para chegar à loja de tecidos onde era vendedora, depois corria para trabalhar à noite como faxineira num escritório. Dormia 5 horas por dia. Meus pés viviam inchados. Minhas costas doíam tanto que às vezes eu chorava no banho. Mas valeu a pena, ou pelo menos foi o que pensei por décadas. Consegui dar ao Ricardo o que eu nunca tive. Ele estudou em escola particular. Usou roupas de marca, teve videogame, bicicleta nova, tudo. Quando completou 21 anos, aluguei um apartamento para ele porque achei que um homem precisava de independência. Eu mesma ainda morava num apartamento simples de 2 quartos, mas o dele era melhor, mais novo, num bairro mais bonito. Durante todos esses anos, fui eu quem pagou as contas. Aluguel, água, luz, internet, supermercado, tudo saía da minha conta. Ricardo se formou em administração, mas nunca conseguiu manter um emprego por mais de 6 meses. Sempre tinha uma desculpa. O chefe era idiota, o salário era baixo demais, o horário não combinava com ele, a empresa não valorizava seu potencial. E eu, como sempre, acreditei. Continuei pagando tudo, mandando dinheiro toda semana, resolvendo seus problemas financeiros. Ele tinha 35 anos e nunca havia se sustentado sozinho. Nem um mês, nem uma semana. Tudo dependia de mim, do meu trabalho, do meu sacrifício. Então apareceu Camila. Faz 2 anos, Ricardo me ligou dizendo que tinha conhecido alguém especial. Marcou um almoço para apresentá-la. Lembro do dia como se fosse ontem. Camila chegou de salto alto, bolsa cara, maquiagem impecável, cabelo alisado perfeitamente. Ela se sentou, mal olhou para mim e passou a refeição inteira falando sobre viagens que fazia, restaurantes caros que frequentava, roupas de grife que comprava. Eu ouvia calada, calculando mentalmente quanto custava aquele estilo de vida dela. No final do almoço, quando a conta chegou, ela nem se mexeu. Olhou para Ricardo. Ricardo olhou para mim. E eu paguei, como sempre pagava tudo. Camila nem agradeceu, apenas disse: "Até a próxima, sogra", com aquele tom que me fazia sentir mais como uma funcionária do que como família. Nos meses seguintes, os pedidos começaram. No início, eram pequenos. "Sogra, o sofá do Ricardo está velho. Será que a senhora pode ajudar com 3 mil reais para trocar?" Depois, "Precisamos de uma TV nova. A antiga não é smart. A senhora pode depositar 5 mil? E então, vamos fazer uma viagem para comemorar 1 ano de namoro. Preciso de 8 mil. Eu pagava. Sempre pagava. Porque cada vez que eu hesitava, Ricardo aparecia com aquela cara de cachorro abandonado que ele fazia desde criança e dizia:
Mãe, a Camila vem de uma família com dinheiro. Ela está acostumada com um certo padrão. Não quero que ela ache que fez uma escolha errada ficando comigo. Essas palavras me destruíam. A ideia de que meu filho não era bom o suficiente, de que ele precisava do meu dinheiro para manter uma mulher interessada nele. Então, eu continuava depositando, transferindo, pagando. Meu salário ia todo para ele. Eu mesma vivia com o mínimo, economizando em tudo, usando roupa velha, cortando cabelo em salão barato, nunca tirando férias. Há 6 meses, Ricardo anunciou o noivado. Camila mostrou um anel enorme de diamante. Perguntei quanto custou. Ah, o Ricardo tem suas economias, ela disse com um sorriso falso. Eu sabia que era mentira. Conferi o extrato do cartão de crédito dele, do qual eu era titular e pagante. O anel estava lá. 12.000 que eu acabaria pagando. Mas não disse nada. Sorri, parabenizei o casal, fui para casa e chorei no banho como sempre fazia quando a frustração ficava grande demais. E agora estava ali, aquela mensagem pedindo 80.000 como se fosse o pedido mais normal do mundo. Meus dedos tremiam enquanto eu segurava o celular. 80.000 era mais que meu salário de um ano inteiro. Era metade das minhas economias de uma vida. Era o dinheiro que eu estava guardando para minha aposentadoria, para o dia em que eu não pudesse mais trabalhar, para ter alguma segurança na velhice. Respirei fundo e digitei a resposta. Camila, não tenho esse dinheiro. Posso ajudar com uma parte menor, mas 80.000 é impossível para mim. Vocês precisam planejar um casamento dentro das possibilidades de vocês. Apertei enviar antes de me arrepender. Meu coração batia acelerado. Pela primeira vez em 35 anos, eu tinha dito não ao meu filho. Pela primeira vez, eu coloquei um limite. A resposta veio em menos de 2 minutos. Não era da Camila, era do Ricardo. Mãe, a Camila está chorando. Você a humilhou. Como você pode negar isso pra gente? É o nosso casamento, o dia mais importante das nossas vidas. Você tem esse dinheiro, eu sei que tem. Você guarda dinheiro há anos. Para quê? Para morrer sozinha com a conta cheia? Resolve isso agora. A Camila disse que se você não pagar, ela não casa comigo. Você quer me ver sozinho para sempre? É isso que você quer? Cada palavra era uma facada. Mas o que veio depois foi pior. Muito pior. Outra mensagem chegou. Mãe, estou falando sério. Paga esse casamento ou esquece que você tem filho. Esquece que você tem família. A escolha é sua. Li aquelas palavras 10 vezes, 20 vezes. Pague ou esqueça que você tem família. 35 anos de sacrifício, de trabalho até a exaustão, de me privar de tudo para dar tudo a ele. E agora ele me chantageava, me ameaçava, me transformava num caixa eletrônico que ele podia descartar se eu não cooperasse. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Uma coisa profunda, antiga, essencial. Foi como se uma corda que eu carregava há décadas de repente se partisse. O peso caiu. E com ele caíram todas as desculpas que eu vinha fazendo para o Ricardo. Toda a culpa que eu carregava por ser mãe solteira. Todo o medo de perdê-lo. Porque a verdade que eu finalmente estava vendo com clareza brutal, era que eu já o havia perdido. Ou talvez eu nunca tenha tido o filho que imaginei ter. O Ricardo que eu amava, que eu pensava existir, era uma fantasia. O homem real era um estranho egoísta que me via apenas como fonte de dinheiro. Sentei na minha cadeira do escritório, fechei a porta e abri o aplicativo do banco no celular. Minhas mãos já não tremiam mais. Estavam firmes, decididas. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Abri a lista de pagamentos automáticos. Durante anos, eu tinha configurado transferências mensais para a conta do Ricardo. R$ 3.500 todo dia primeiro. Mais 500 para o seguro do carro. Mais 300 para o plano de saúde dele. Mais 200 para a academia. Mais não sei quanto para isso e aquilo. No total, mais de R$ 4.800 por mês. R$ 57.600 por ano. Dinheiro que saía da minha conta como se fosse um imposto obrigatório pelo crime de ser mãe. Meu dedo pairou sobre o botão cancelar por apenas 1 segundo. Depois cliquei. Cancelar transferência. Confirmar cancelamento.
Operação cancelada com sucesso. Próximo. Cancelar, confirmar, cancelado. Um por um, metodicamente, sem emoção, eu apaguei cada transferência automática da minha vida. Cancelei o aluguel dele. Cancelei o seguro do carro. Cancelei tudo. Quando terminei, a tela mostrava 0 transferências programadas, 0 pagamentos automáticos, 0 obrigações para com um homem de 35 anos que deveria estar se sustentando há pelo menos uma década. Fechei o aplicativo e fiquei olhando para a tela preta do celular. Meu reflexo me encarava. Eu parecia cansada, velha, mas também aliviada. Pela primeira vez em anos, senti que tinha feito algo por mim mesma. Algo que não era para o Ricardo, não era para agradar ninguém, não era para evitar conflito. Era só para mim. Voltei para casa naquela noite num estado estranho. Não estava feliz, não estava triste. Estava vazia, mas era um vazio bom, como quando você tira uma mala pesada das costas depois de carregar por quilômetros. Fiz chá, sentei no sofá e esperei. Esperei o dia 1º do mês chegar. Esperei Ricardo verificar a conta e descobrir que a fonte secou. O dia 1º foi numa quinta-feira. Eu tinha voltado ao trabalho normalmente, seguindo minha rotina. Às 9h30 da manhã, meu celular começou a tocar. Ricardo. Não atendi. Tocou de novo, de novo, de novo. 10 ligações seguidas. Deixei todas irem para a caixa postal. Então vieram as mensagens, dezenas delas. Mãe, o que aconteceu com o dinheiro? Mãe, meu aluguel não foi pago. O dono do apartamento está me ligando. Mãe, meu cartão foi recusado no mercado. Isso é sério. Me liga. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. Eu li cada uma com a mesma expressão vazia. Não senti culpa, não senti remorso. Senti apenas uma calma estranha, quase assustadora. Bloqueei o número dele. Bloqueei também o da Camila. Bloqueei números desconhecidos que tentaram me ligar. Naquela noite, alguém tocou a campainha do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico. Era Ricardo. Ele estava com roupas amassadas, cabelo desarrumado, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Tocou a campainha de novo, de novo, de novo. Bateu na porta. Mãe, eu sei que você está aí. Por favor, a gente precisa conversar. Por favor. Encostei nas costas da porta, ouvindo. Cada batida era como um soco no peito, mas não abri. Não podia abrir. Se eu abrisse, se eu visse aquela cara de cachorro abandonado, eu ia fraquejar, ia ceder, ia voltar para a mesma armadilha de sempre. Mãe, a Camila terminou comigo. Ela disse que não quer casar com um homem que não consegue nem pagar as próprias contas. Ela foi embora, mãe. Eu perdi ela, por sua causa. Você está feliz agora? Destruiu minha vida. Está feliz? Fechei os olhos. Uma parte de mim, pequena e encolhida, ainda doía. Ainda sentia pena dele. Mas a parte maior, a parte que tinha carregado o peso dele por 35 anos, sabia a verdade. Camila não foi embora porque eu cortei o dinheiro. Camila foi embora porque nunca amou o Ricardo. Ela amava minha carteira. E quando a carteira fechou, ela simplesmente procurou outro banco. Você é uma mãe horrível. Você sabe disso? Eu vou ficar na rua. Vão me despejar. Eu vou morar na rua por sua causa. E quando eu estiver dormindo na calçada, quando eu estiver passando fome, você vai lembrar que foi você quem fez isso comigo. Você. Ele continuou gritando por mais 15 minutos. Depois chorou. Depois ficou em silêncio. Olhei pelo olho mágico de novo. Ele estava sentado no chão do corredor, cabeça entre as mãos. Fiquei observando por uns 10 minutos até que ele finalmente se levantou e foi embora. Aquela noite, não dormi quase nada. Ficava pensando se tinha feito a coisa certa. Se estava sendo cruel demais. Se uma mãe de verdade não deveria perdoar, ajudar, sempre estar lá. Mas então, lembrava daquela mensagem. Pague ou esqueça que você tem família. E a culpa ia embora. Na manhã seguinte, sexta-feira, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Atendi por engano. Helena, aqui é Marcela, a proprietária do apartamento do Ricardo. Você é fiadora dele, correto?
Meu estômago afundou. Eu tinha me esquecido. Quando aluguei aquele apartamento para ele 3 anos atrás, eu assinei como fiadora. Se ele não pagasse, a dívida era minha. Sim, sou eu. O aluguel deste mês não foi pago. São R$ 3.200 em atraso. Se não for pago até segunda-feira, vou ter que iniciar processo de despejo. E como você é fiadora, a dívida vai para seu nome também. Entendo. Vou ver o que posso fazer. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. R$ 3.200. Era dinheiro que eu tinha, mas não queria pagar. Não era justo, não era minha dívida. Era dele. Mas legalmente, eu era responsável. Passei o fim de semana inteiro pensando nisso. Segunda-feira de manhã, tomei uma decisão. Liguei para um escritório de advocacia que encontrei na internet. Marquei uma consulta urgente. Precisava de ajuda profissional porque isso estava saindo do controle. O advogado se chamava Dr. Fernando. Era um homem na faixa dos 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas gentil. Sentei na frente dele e contei tudo. Cada detalhe. Os 35 anos sustentando meu filho. Os milhares de reais por mês. A mensagem exigindo 80 mil para o casamento. A chantagem emocional. O cancelamento das transferências. O fato de eu ser fiadora do apartamento dele. Dr. Fernando ouvia em silêncio, tomando notas. Quando terminei, ele recostou na cadeira e suspirou. Helena, vou ser direto com você. Essa situação é mais comum do que imagina. Pais que sustentam filhos adultos indefinidamente, criando dependência. E quando finalmente tentam se libertar, descobrem que estão presos por obrigações legais. O que eu posso fazer? Primeiro, sobre o apartamento. Você é fiadora, então sim, é legalmente responsável pelos aluguéis não pagos, mas posso ajudá-la a sair dessa fiança. Vamos notificar a proprietária de que você deseja ser removida como fiadora a partir de agora. Ela não é obrigada a aceitar, mas muitas aceitam para evitar processos. E se ela não aceitar? Aí você tem 2 opções: pagar esse mês para evitar o despejo e a marca no seu nome, e depois sair da fiança. Ou deixar acontecer o despejo, assumir a dívida, mas negociá-la depois. É uma decisão sua. Pensei por um momento. R$ 3.200. Era muito dinheiro, mas manchar meu nome, ter dívida em meu CPF depois de uma vida inteira pagando tudo em dia? Não podia deixar isso acontecer. Vou pagar esse mês, mas quero sair da fiança imediatamente. Perfeito. Vou preparar a documentação. Agora, outra coisa. Você disse que sustentou seu filho por décadas. Tem como comprovar todas essas transferências? Tenho extratos bancários de anos. Ótimo, porque se você quiser, pode entrar com uma ação de cobrança. Legalmente, mesmo sendo mãe, você pode pedir a devolução de valores que comprovadamente foram emprestados e não devolvidos. Fiquei em silêncio, processando. Processar meu próprio filho. A ideia parecia absurda, impossível, mas também justa. Eu tinha dado centenas de milhares de reais para ele ao longo dos anos. Dinheiro que deveria ter sido investido na minha aposentadoria, na minha casa, na minha vida. Deixa eu pensar sobre isso, sem problemas. Mas enquanto isso, quero que você faça uma coisa. Vai para casa e soma tudo o que gastou com seu filho nos últimos 10 anos. Todo o real. Transferências, contas pagas, presentes, tudo. Você precisa enxergar o tamanho real disso. Saí daquele escritório com uma mistura de alívio e terror. Paguei o aluguel do Ricardo por mais um mês, mas deixei bem claro, era a última vez. Dr. Fernando enviou a notificação para a proprietária pedindo minha remoção da fiança. E então fiz o que ele mandou. Sentei com meus extratos bancários dos últimos 10 anos e comecei a somar. Cada transferência, cada pagamento, cada conta. As horas passavam e o número só crescia. Crescia de um jeito assustador, impossível. Quando terminei, olhei para o total e senti náusea. Eram R$ 423 mil. R$ 423 mil em 10 anos. Eu tinha dado quase R$ 500 mil para meu filho adulto. Fiquei olhando para aquele número na tela da calculadora como se fosse uma piada.
R$ 423.000. Digitei de novo, pensando que tinha errado. O resultado foi o mesmo. Era tanto dinheiro que minha mente nem conseguia processar direito. Era um apartamento. Era um carro novo e ainda sobrava. Era minha aposentadoria tranquila. Era tudo que eu nunca tive e nunca ia ter porque dei tudo para ele. Comecei a chorar ali mesmo, sentada na mesa da cozinha, rodeada de extratos bancários. Não era um choro delicado. Era um choro feio, de soluços altos, de anos de frustração e humilhação saindo de uma vez. Chorei por mim, pela Helena de 20 anos que trabalhou até os pés sangrarem, pela Helena de 30 que nunca tirou férias, pela Helena de 40 que usava roupa velha para poder comprar roupa nova para o filho, pela Helena de 50 que não fez tratamento dentário porque o dinheiro do dentista foi usado para pagar a faculdade dele. E chorei pela Helena de 66 anos, que finalmente estava entendendo que tinha sido usada. Não amada. Usada. Quando parei de chorar, já era noite. Peguei o celular e fotografei aquela planilha. Mandei para o Dr. Fernando com uma mensagem simples. Quero processar. Quero meu dinheiro de volta. Ele respondeu em menos de 1 hora. Vamos fazer isso. Amanhã prepare toda a documentação. Vamos recuperar o que é seu. Dormi pesado naquela noite. Pesado, mas tranquilo. Acordei no outro dia sentindo algo diferente. Não era felicidade. Era determinação. Era a sensação de que finalmente, depois de décadas, eu estava lutando por mim mesma. Passei a semana seguinte reunindo documentos. Cada extrato, cada comprovante, cada nota fiscal de coisa que comprei para o Ricardo. Foi doloroso reviver tudo aquilo, mas também necessário. Eu precisava ver, preto no branco, a extensão do estrago. Dr. Fernando revisou tudo com cuidado. Helena, isso aqui é sólido. Temos prova de transferências regulares por anos. Temos o histórico de você pagando todas as contas dele. Isso caracteriza enriquecimento ilícito da parte dele. Posso entrar com uma ação. Mas ele é meu filho. Um juiz vai achar que é obrigação de mãe sustentar? Até os 18 anos, sim. Depois disso, não. Principalmente não por 35 anos. Você tem um caso forte, Helena. Pode não recuperar tudo, mas vai recuperar uma parte significativa. Então faça. Entre com o processo. Ele preparou tudo. Eu assinei os papéis com mão firme. Não tremia mais. Não duvidava mais. Estava fazendo a coisa certa. O processo foi protocolado numa terça-feira. Ricardo seria notificado oficialmente em alguns dias. Enquanto isso, minha vida seguia. Voltei ao trabalho, à rotina, mas tudo parecia diferente agora. Mais leve. Eu ria mais. Conversava mais com os colegas. Até meu chefe comentou: Helena, você está diferente. Mais feliz. E eu estava. Feliz não era bem a palavra, mas livre. Livre do peso de sustentar alguém que nunca foi grato. Livre da culpa que me consumia. Livre para viver minha própria vida. Na quinta-feira, 3 dias depois de protocolar o processo, recebi uma ligação. Número desconhecido. Dessa vez atendi. Helena? Era uma voz feminina que eu não reconheci. Sim? Aqui é Juliana, da Delegacia de Polícia Civil. A senhora poderia vir até aqui? Precisamos falar sobre uma ocorrência envolvendo seu filho Ricardo. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ele está bem? Ele está bem fisicamente, mas foi registrada uma queixa contra a senhora, de extorsão e abandono de incapaz. O senhor Ricardo alega que a senhora cortou todo o suporte financeiro de forma abrupta, deixando-o em situação vulnerável e está exigindo retorno dos valores. Fiquei em silêncio, processando. Ricardo tinha me acusado de extorsão. Eu, que sustentei ele a vida inteira, era a criminosa agora. Vou até aí. Preciso levar algo? Qualquer documentação que comprove sua versão dos fatos. Desliguei e liguei imediatamente para o Dr. Fernando. Expliquei a situação. Ele ficou calmo. Isso é comum. É uma tentativa de intimidação. Vamos juntos à delegacia. Leve toda a documentação que preparamos. Chegamos à delegacia 2 horas depois. Juliana, a delegada, era uma mulher na casa dos 40,
cabelos presos, olhar sério, mas justo. Nos recebeu numa sala pequena e começou a explicar. Senhora Helena, seu filho registrou um boletim de ocorrência alegando que a senhora, de forma repentina e sem aviso, cortou todo o suporte financeiro que ele recebia, deixando-o sem condições de pagar aluguel, alimentação e contas básicas. Ele alega que isso configura abandono de incapaz, já que ele dependia financeiramente da senhora. Ele tem 35 anos, respondi, a voz firme. Não é incapaz, é um adulto que deveria trabalhar. Entendo. Mas ele argumenta que a senhora criou essa dependência ao longo de décadas e cortá-la repentinamente é cruel e ilegal. Dr. Fernando se inclinou para a frente. Delegada, com todo o respeito, não há nenhuma lei que obrigue uma mãe a sustentar um filho adulto indefinidamente. A senhora Helena tem toda a documentação provando que sustentou o filho por mais de 30 anos. Ela tem o direito de interromper isso quando quiser. Eu concordo. Mas precisamos seguir o procedimento. Senhora Helena, a senhora tem algo a declarar? Abri a pasta com todos os documentos. Extratos bancários, comprovantes de transferências, a planilha mostrando os 423 mil reais, tudo. Tenho isso aqui. 35 anos sustentando meu filho. Ele nunca trabalhou direito, nunca se esforçou para ser independente porque sabia que eu estaria sempre lá para pagar tudo. Quando ele me pediu 80 mil reais para uma festa de casamento e eu disse que não podia, ele me chantageou. Disse para eu pagar ou esquecer que tenho família. Foi aí que decidi parar. Juliana revisou os documentos em silêncio. Demorou quase meia hora. Finalmente, ergueu os olhos. Senhora Helena, não há crime aqui. A senhora não tem obrigação legal de sustentar um filho adulto. O boletim de ocorrência dele não vai gerar processo, mas... Ela fez uma pausa significativa. Há algo que a senhora precisa saber. Enquanto investigávamos a queixa dele, checamos o histórico financeiro do Ricardo. E encontramos irregularidades. Meu estômago apertou. Que tipo de irregularidades? Tem um carro registrado em nome da senhora que está com o Ricardo há 3 anos. Esse carro foi comprado com um financiamento que está em seu CPF. O Ricardo paga as parcelas? Não. Eu pago, sempre paguei. E tem mais. Encontramos 3 cartões de crédito em seu nome. A senhora solicitou esses cartões? Franzi a testa. Eu tenho um cartão de crédito, só um. Segundo nosso sistema, a senhora tem 4 cartões ativos. Um que a senhora conhece e 3 que foram solicitados online nos últimos 2 anos. Esses 3 cartões têm dívidas somadas de 82 mil reais. O mundo parou. Eu não pedi esses cartões. Eu nunca pedi. Juliana trocou um olhar com o Dr. Fernando. Senhora Helena, isso é fraude. Alguém usou suas informações pessoais para solicitar crédito em seu nome. Temos que investigar quem fez isso. Mas eu já sabia. Sabia no fundo do estômago, naquela certeza horrível que a gente sente quando descobre uma traição. Ricardo. Tinha que ser o Ricardo. Ele tinha acesso a todas minhas informações. Tinha meu CPF, minha data de nascimento, meu endereço. Ele tinha tudo o que precisava para abrir cartões em meu nome. Foi meu filho, eu disse, a voz saindo fraca. Ele fez isso. Juliana me olhou com uma expressão que misturava pena e profissionalismo. Senhora Helena, se a senhora quer fazer essa acusação, precisamos investigar apropriadamente. Isso é crime grave. Fraude, falsidade ideológica, estelionato. Se for provado, seu filho pode ser preso. Preso. Meu filho na cadeia. A palavra ecoou na minha cabeça. Parte de mim, aquela parte maternal que nunca morre completamente, sentiu dor. Mas a parte maior, a parte que estava cansada de ser vítima, que estava farta de ser usada, sabia o que tinha que fazer. Quero investigar. Quero saber a verdade. Juliana assentiu. Vou precisar que a senhora vá até seu banco. Solicite o histórico completo de todos os cartões em seu nome. Descubra quando foram abertos, de onde vieram os pedidos, quais endereços de IP. Tudo. Quanto mais informação, melhor. Saí daquela delegacia num estado de choque. Dr. Fernando me acompanhou até o carro. Helena, respire.
Sei que é difícil, mas você está fazendo a coisa certa. Se ele realmente fez isso, ele precisa responder. Como eu não percebi? Como ele abriu 3 cartões sem que eu soubesse? Porque você confiava. Porque ele é seu filho. Criminosos usam essa confiança. É assim que funciona. Fui direto ao banco. Pedi para falar com o gerente. Expliquei a situação. Ele me levou até uma sala privada e começou a buscar informações no sistema. Senhora Helena, realmente tem 4 cartões ativos em seu nome. O primeiro que a senhora usa foi aberto há 15 anos. Os outros 3 foram abertos online. Um há 2 anos, um há 18 meses e um há 6 meses. Quem pediu? De onde vieram os pedidos? Ele digitou mais algumas coisas. Os pedidos online vieram do mesmo endereço de IP. Vou anotar aqui para a senhora. Ele rabiscou num papel e me entregou. Era um número longo e complicado. O que é isso? Endereço de IP. É como uma impressão digital da internet. Cada computador, cada celular tem um. A polícia consegue rastrear de onde vieram esses pedidos com essa informação. Peguei o papel com mão trêmula. E as dívidas? 82 mil reais em 3 cartões? Isso mesmo. As faturas vão para um endereço de e-mail que não é o seu. Alguém interceptou as cobranças antes de chegarem até a senhora. Que e-mail? Ele mostrou a tela. ricardosoares.financeiro@gmail.com. O nome do meu filho. Estava ali, escancarado, a prova da traição. Ele tinha aberto cartões no meu nome, desviado as faturas para não eu descobrir, gastado 82 mil reais que agora eram dívida minha. Preciso de tudo isso impresso, cada documento, cada comprovante. O gerente imprimiu uma pilha enorme de papéis, histórico de cada cartão, cada compra, cada pagamento atrasado, juros acumulados. Olhei algumas das compras enquanto ele imprimia. Restaurantes caros, hotéis, joias, uma compra de 16 mil reais numa joalheria. Essa aqui, apontei. Consegue ver o que foi comprado? Ele ligou para o Banco Central. Esperou, explicou a situação. Depois de 10 minutos, desligou. Foi um anel de noivado, comprado há 6 meses. O anel da Camila. O anel que Ricardo disse ter comprado com suas economias. Ele comprou com meu dinheiro roubado, com um cartão fraudado no meu nome. Saí do banco 3 horas depois com 2 sacolas cheias de documentos. Voltei direto para a delegacia. Juliana estava terminando o turno, mas me recebeu mesmo assim. Trouxe tudo, eu disse, colocando as sacolas na mesa dela. Ela começou a revisar. Seu rosto foi ficando cada vez mais sério. Senhora Helena, isso é grave. Muito grave. Temos aqui 3 crimes diferentes: fraude de identidade, falsidade ideológica e estelionato. As penas somadas podem passar de 10 anos de prisão. O que eu faço agora? Agora a senhora registra um boletim de ocorrência formal. Com essas provas, vamos abrir inquérito. Vamos investigar e, se tudo se confirmar, o Ministério Público vai denunciar ele. Aí vai a júri. Quanto tempo isso leva? Depende. Pode levar meses, pode levar 1 ano. Mas com provas tão claras assim, geralmente é rápido. Registrei o boletim de ocorrência. Cada palavra que eu falava para a escrivã era uma facada no coração, mas também era necessária. Era a verdade. Ricardo não era vítima. Era criminoso. E eu tinha sido a vítima dele por tempo demais. Quando saí da delegacia, já era noite. Cheguei em casa exausta, física e emocionalmente destruída. Tomei banho, coloquei pijama e sentei no sofá com uma xícara de chá. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Sua víbora! Você me denunciou. A polícia foi no meu apartamento. Pegaram meu computador, meu celular, tudo, por sua causa. Você é má, mãe. Você é má de verdade. Mas eu vou provar que você está mentindo. Vou provar que você é louca, que está inventando tudo porque não aceita que eu cresci, que eu não preciso mais de você. Você vai se arrepender disso. Li a mensagem 3 vezes. Não senti raiva. Não senti tristeza. Senti nada. Era como se aquelas palavras viessem de um estranho completo. E eram. Porque o Ricardo que eu conhecia, que eu amava,
nunca existiu. Era uma ilusão, uma máscara que ele usava para me manipular. Bloqueei o número, apaguei a mensagem e dormi. Os dias seguintes foram estranhos. Continuei trabalhando normalmente, mas a cabeça estava sempre naquilo. Pensando no processo, pensando na investigação, pensando em quanto tempo Ricardo ia ficar preso se fosse condenado. Uma semana depois do boletim de ocorrência, Juliana me ligou. Senhora Helena, terminamos a análise preliminar. O endereço de IP dos pedidos de cartão bate com a internet do apartamento do Ricardo. Os e-mails de confirmação foram acessados do telefone dele. E encontramos no computador dele planilhas detalhando quanto ele gastou em cada cartão. Ele mantinha registro de tudo. Então tem prova. Tem prova demais. Isso vai para o Ministério Público essa semana. Em breve ele vai ser indiciado formalmente. E daí? Daí ele vai responder em liberdade ou pode ser preso preventivamente, dependendo do que o juiz decidir. Com 3 crimes graves e risco de fuga, é possível que seja decretada prisão preventiva. Prisão preventiva. Ricardo preso antes mesmo do julgamento. E quanto tempo até o julgamento? Uns 6 meses, talvez menos. Depende da agenda do tribunal. Desliguei o telefone e sentei na cadeira do escritório. Olhei pela janela. Lá fora, as pessoas passavam normalmente, vivendo suas vidas. E eu estava ali, tendo denunciado meu próprio filho à polícia. Algumas pessoas iam me julgar por isso. Iam dizer que mãe de verdade perdoa tudo, que família é sagrada, que sangue é mais importante. Mas essas pessoas nunca tinham sido roubadas por quem deveriam confiar. Nunca tinham descoberto que foram usadas a vida inteira. Nunca tinham olhado para trás e visto décadas de sacrifício jogadas no lixo. Naquela noite, recebi uma visita. Minha vizinha Ângela, aquela que cuidava do Ricardo quando ele era bebê. Ela bateu na porta com uma garrafa de vinho na mão. Escutei tudo pelos vizinhos, ela disse quando abri. Sobre o processo, sobre a polícia, vim ver como você está. Deixei ela entrar. Sentamos na sala. Ela serviu vinho para nós duas. Tá todo mundo falando, ela começou. Alguns estão dizendo que você foi cruel, que cortou o Ricardo sem dó. Mas eu conheço você há 40 anos, Helena, e sei que você só fez isso porque não tinha mais escolha. Bebi um gole de vinho. Ele me roubou, Ângela. 82 mil reais em cartões fraudados. Isso sem contar os 423 mil que eu dei de livre e espontânea pressão. Mais de R$500 mil. R$500 mil. Ângela balançou a cabeça. Eu vi você se matar de trabalhar por aquele menino. Vi você abrir mão de tudo. E sempre achei que um dia ele ia te valorizar, ia entender o sacrifício. Mas parece que eu estava errada. Nós duas estávamos. O que vai acontecer agora? Não sei. Ele pode ser preso, pode pegar 10 anos de cadeia. E sabe o pior? Eu não sei se me importo. Não sei se ainda sinto alguma coisa por ele além de decepção. Ângela apertou minha mão. Você tem direito de estar decepcionada. Tem direito de estar furiosa. E tem direito de se proteger. Não deixa ninguém te fazer sentir culpada por isso. Ficamos conversando até tarde. Ela me contou histórias de quando Ricardo era pequenininho, de como ele era doce e carinhoso, e me dei conta de que aquela criança realmente morreu. Em algum lugar da adolescência, do começo da vida adulta, ele se transformou noutra pessoa. Ou talvez sempre tenha sido assim e eu nunca quis enxergar. 2 semanas depois, recebi a notificação oficial. Ricardo tinha sido indiciado. 3 acusações: fraude de identidade, falsidade ideológica e estelionato qualificado. O Ministério Público pediu prisão preventiva, mas o juiz negou. Ricardo ia responder em liberdade, mas com medidas cautelares. Não podia sair da cidade, tinha que se apresentar na delegacia toda semana e estava proibido de ter contato comigo. Dr. Fernando me explicou tudo no escritório dele. Helena, o julgamento está marcado para daqui a 5 meses. Vamos ter que testemunhar. Você vai ter que contar tudo na frente dele, na frente do juiz, do júri. Eu sei, estou preparada. Tem outra coisa, o processo civil que entramos pedindo restituição dos 423 mil, o juiz aceitou. Ricardo vai ter que devolver o dinheiro ou justificar por que não deve.
A audiência é mês que vem, acenei. Era muita coisa acontecendo de uma vez. Processo criminal, processo civil, a vida inteira virando de cabeça para baixo. Mas ao mesmo tempo, sentia que era necessário. Era como tirar um curativo de uma ferida que nunca cicatrizou direito. Doía, mas ia sarar melhor depois. O mês passou rápido. Mergulhei no trabalho para não ficar pensando demais. Até que chegou o dia da audiência civil. Cheguei ao fórum de manhã cedo. Dr. Fernando já estava lá, esperando. Ricardo chegou 10 minutos depois. Estava acompanhado de um advogado, um homem jovem de terno barato que devia ser defensor público. Nossos olhos se encontraram por um segundo, o dele cheio de raiva, o meu vazio. Não senti nada. Era como olhar para um estranho na rua. A audiência começou. O juiz, um senhor de uns 60 anos, leu o processo. Então a autora, senhora Helena, alega ter transferido ao réu, seu filho Ricardo, a quantia total de R$ 423 mil ao longo de 10 anos e agora pede a restituição desses valores. É isso? Dr. Fernando se levantou. Exatamente, Excelência. Temos toda a documentação comprovando cada transferência. São valores que nunca foram pagos de volta, caracterizando enriquecimento ilícito. O juiz olhou para o advogado de Ricardo. E a defesa? O rapaz se levantou, nervoso. Excelência, meu cliente argumenta que esses valores eram doações da mãe. Presentes, não empréstimos. Portanto, não há obrigação de devolução. Doações? O juiz soou cético. 400 mil em doações? A autora sustentou o filho por toda a vida dele. Isso caracteriza que eram doações espontâneas, não empréstimos. O juiz me olhou. Senhora Helena, quando a senhora transferia esses valores, deixava claro que eram empréstimos? Tinha algum acordo escrito? Levantei. Não, Excelência. Eu não fazia contratos com meu filho. Mas também não eram presentes. Eu pagava as contas dele porque ele dizia que ia arrumar emprego, que ia começar a se sustentar, que só precisava de um tempo. Esse tempo virou 10 anos, virou 15, virou 20, e ele nunca se sustentou. Entendo. Mas legalmente, sem um contrato explícito, é difícil caracterizar como empréstimo. Meu coração afundou. Ia perder. Ia perder porque confiei demais, porque nunca imaginei que precisaria fazer contrato com o próprio filho. Mas então o juiz continuou. Porém, a jurisprudência sobre casos de filhos adultos sustentados indefinidamente pelos pais. A lei de alimentos só obriga até os 18 anos, ou até 24 se estiver estudando. Depois disso, filho adulto saudável tem obrigação de se sustentar. Vou analisar os documentos e dar a sentença em 30 dias. A audiência terminou. Ricardo saiu correndo do fórum. Não tentei falar com ele. Não tinha nada a dizer. Dr. Fernando foi mais otimista. Helena, acho que temos chances. O juiz pareceu sensível ao seu caso. Vamos esperar. Os 30 dias foram eternos. Continuei trabalhando, vivendo, mas sempre com aquilo na cabeça. Será que ia recuperar o dinheiro? Será que o juiz ia entender? Até que chegou o dia. A sentença foi publicada online. Dr. Fernando me ligou assim que saiu. Helena, você ganhou. Ganhei? O juiz condenou Ricardo a devolver R$ 200 mil. Não é o valor total porque ele considerou que parte era obrigação materna até os 24 anos. Mas de 24 a 35, ele considerou que você não tinha mais obrigação. Então são 200 mil que ele tem que devolver, com juros e correção monetária. 200 mil reais. Não era tudo, mas era muito. Era uma quantia que ia fazer diferença na minha vida. E como ele vai pagar? Ele não tem dinheiro. Aí que está. O juiz determinou que se ele não pagar em 6 meses, os bens dele podem ser penhorados. Carro, móveis, qualquer coisa de valor. Ele não tem nada de valor. Tudo que ele tem, eu dei. Exatamente. E tudo que você deu pode ser tomado de volta. O carro que está em seu nome? Você pode pegar de volta. Os móveis que você comprou? Mesma coisa. Desliguei o telefone com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com vitória. Pequena, mas vitória.
Mas a batalha não tinha acabado. Ainda faltava o processo criminal. E aquele era o grande. Aquele podia mandar Ricardo para a cadeia. Os meses passaram devagar. Finalmente chegou a data do julgamento. Era uma manhã de quinta-feira. O tribunal estava cheio. Tinha jornalistas porque o caso tinha virado notícia. Filho rouba $500.000 da mãe. Era a manchete nos sites locais. Entrei no tribunal com Dr. Fernando e Ângela, minha vizinha, que insistiu em me acompanhar. Do outro lado da sala, Ricardo estava sentado com seu advogado. Ele estava mais magro, pálido, com olheiras fundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Quando nossos olhos se encontraram, ele desviou o olhar primeiro. Bom, que sentisse vergonha. Que sentisse pelo menos um pouco do que eu senti. O júri entrou. 7 pessoas comuns que iam decidir o destino do meu filho. O juiz explicou as acusações: fraude, falsidade ideológica, estelionato. Cada uma com pena de 2 a 5 anos. Se condenado em todas, ele podia pegar até 15 anos. 15 anos. Ricardo teria 50 quando saísse. O promotor começou. Ele era bom. Mostrou os documentos, explicou como Ricardo abriu os cartões fraudados, mostrou os e-mails, as transferências, tudo. Cada prova era um tijolo construindo uma parede impossível de derrubar. Depois foi a vez do advogado de defesa. Ele tentou argumentar que Ricardo estava desesperado, que tinha problemas psicológicos, que a mãe tinha criado dependência nele e depois cortou tudo de uma vez, deixando-o sem opções. Meu cliente não é criminoso, ele disse, a voz emotiva. É uma vítima de uma relação tóxica com a mãe. Ela o sustentou por 30 anos, criando dependência total. Quando ele finalmente tentou ter vida própria, ela cortou tudo. Ele entrou em desespero. Fez escolhas erradas, sim, mas não é um criminoso de carreira. É um homem quebrado por uma mãe controladora. Ouvi aquilo com incredulidade. Eu era a controladora? Eu, que dei tudo? Mas não disse nada. Deixei o processo seguir. Então veio minha vez de testemunhar. Subi ao banco das testemunhas com as pernas tremendo. O promotor fez perguntas sobre como era a nossa relação, quanto dinheiro eu tinha dado, como descobri a fraude. Respondi tudo com calma, com a verdade. O advogado de Ricardo me interrogou depois. Tentou me fazer parecer vingativa, controladora, má. A senhora não cortou o dinheiro do seu filho de forma cruel e repentina? Cortei depois de ele me chantagear pedindo R$80.000 para uma festa. Mas não é comum mães ajudarem nos casamentos dos filhos? Ajudar, sim. Dar R$80.000 que eu não tenho, não. E certamente não depois de já ter dado mais de 400.000 ao longo dos anos. A senhora não acha que criou dependência nele? Eu criei um filho que achei que um dia ia crescer. Eu estava errada. O júri me olhava com atenção. Não conseguia ler as expressões deles. Alguns pareciam ter pena de mim. Outros pareciam neutros. Ricardo foi chamado a testemunhar. Subiu ao banco e começou a chorar antes mesmo da primeira pergunta. Eu só queria fazer minha mãe orgulhosa, ele disse entre soluços. Queria ter uma vida boa, ter uma esposa, ter um casamento bonito, mas nunca consegui emprego bom. Nunca fui bom em nada, então fiz besteira. Usei os cartões. Eu sei que foi errado, mas eu ia pagar de volta. Juro que ia. O promotor foi direto. O senhor mantinha planilhas detalhando quanto gastava em cada cartão fraudado? Sim. Isso não indica premeditação? Planejamento? Eu só queria ter controle. Controle de quanto estava roubando da sua mãe? Ricardo calou. Não tinha resposta para aquilo. O julgamento durou o dia inteiro. No fim da tarde, o júri se retirou para deliberar. Dr. Fernando, Ângela e eu esperamos numa sala anexa. Cada minuto parecia 1 hora. 2 horas se passaram. 3. Finalmente, às 7 da noite, fomos chamados de volta. O júri entrou. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. O juiz perguntou: o júri chegou a um veredito? O presidente do júri, um homem de meia idade de óculos, levantou. Chegamos, Excelência. Leiam, por favor.
No caso do Estado contra Ricardo Henrique Martins, acusado de fraude de identidade, consideramos o réu culpado. Pausa. Na acusação de falsidade ideológica, consideramos o réu culpado. Outra pausa. Na acusação de estelionato qualificado, consideramos o réu culpado. Culpado. Culpado em todas as acusações. Ouvi um suspiro abafado vindo de onde Ricardo estava. Olhei para ele. Estava com a cabeça baixa, os ombros tremendo, chorando. O juiz bateu o martelo. O réu Ricardo Henrique Martins é condenado a 6 anos de reclusão em regime semiaberto, mais pagamento de indenização no valor de R$82 mil pelos danos causados à vítima. O réu tem direito a recurso. Próxima audiência para a sentença final em 15 dias. 6 anos. Ricardo ia ficar 6 anos preso. Eu tinha colocado meu filho na cadeia. Esperei sentir culpa, esperei sentir dor, mas só senti alívio. Um alívio profundo, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado das minhas costas. Dr. Fernando me abraçou. Você conseguiu, Helena. Justiça foi feita. Ângela apertou minha mão. Vamos sair daqui. Você precisa descansar. Saímos do tribunal pela porta dos fundos para evitar os jornalistas. Fomos para um restaurante tranquilo. Pedimos comida, mas eu mal consegui comer. Estava exausta demais. Física e emocionalmente destruída. O que você vai fazer agora? Ângela perguntou. Viver, eu respondi. Pela primeira vez em décadas, vou viver minha própria vida. E foi o que fiz. Nas semanas seguintes, usei o dinheiro do processo civil para viajar. Fui para o Nordeste, fiquei numa pousada de frente para o mar. Passei 10 dias só lendo, caminhando na praia, comendo bem. 10 dias sem pensar em conta para pagar, sem pensar em filho para sustentar, sem pensar em nada além de mim. Quando voltei, estava diferente. Mais leve, mais eu mesma. Voltei ao trabalho com energia renovada. Meu chefe comentou a mudança. Helena, você está radiante. O que aconteceu? Aprendi a colocar limites, respondi sorrindo. Os meses passaram. Ricardo entrou para cumprir a pena. Regime semiaberto significava que ele ia trabalhar durante o dia e dormir na prisão à noite. Recebi uma carta dele 2 semanas depois da prisão. Não abri. Joguei no lixo sem ler. Não tinha interesse no que ele tinha a dizer. 3 meses depois, recebi outra. Dessa vez, abri. A carta era longa, 3 páginas de letra tremida. Mãe, sei que não mereço seu perdão. Sei que fiz coisas horríveis. Roubei de você. Usei você. Fui o pior filho do mundo. Mas estar aqui, preso, me fez pensar. Me fez entender o quanto eu te magoei. Quanto eu joguei fora. Você me deu tudo e eu só devolvi dor. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Seria o filho que você merecia. Mas não posso. Só posso dizer que sinto muito. Muito mesmo. E que te amo, mesmo sabendo que não mereço seu amor de volta. Ricardo. Li a carta 3 vezes. Senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem amor. Era como ler carta de um estranho. Porque era. Ricardo era um estranho para mim agora. Alguém que eu conheci uma vez, há muito tempo, mas que não existia mais. Joguei a carta fora também. Não respondi. Não visitei. Não mantive contato. Corte total, completo, definitivo. Ângela me perguntou uma vez se eu não sentia falta dele. Não, respondi honestamente. Sinto falta da ilusão que eu tinha. Do filho que imaginei ter. Mas aquele nunca existiu de verdade. O Ricardo real, o ladrão, o manipulador, esse eu não quero na minha vida. 1 ano se passou desde o julgamento. Eu estava trabalhando normalmente quando recebi uma ligação. Era da diretora da prisão onde Ricardo estava. Senhora Helena, seu filho teve um incidente aqui. Meu estômago se apertou. Que tipo de incidente? Ele tentou suicídio. Está no hospital agora, estável, mas precisamos notificar a família. Desliguei o telefone com mão trêmula. Ricardo tinha tentado se matar. Meu filho tinha tentado se matar. Esperei a culpa vir, aquele sentimento de eu deveria ter estado lá, deveria ter perdoado, deveria ter ajudado. Mas não veio. O que veio foi pena.
Pena de um homem quebrado pelas próprias escolhas. Mas não era minha responsabilidade consertar. Não mais. Liguei para a prisão de volta. Ele está bem? Sim, vai se recuperar. Obrigada por avisar. E desliguei. Não fui visitar. Não mandei mensagem. Não fiz nada. E isso não me fez má pessoa. Me fez pessoa que finalmente aprendeu a se proteger. 2 anos depois do julgamento, eu estava numa situação completamente diferente. Tinha me aposentado da papelaria. Com o dinheiro recuperado do processo e minhas economias que finalmente pude guardar sem sustentar ninguém, consegui comprar um apartamento pequenininho, quitado, só meu. Passava os dias fazendo coisas que nunca tinha tido tempo para fazer. Aulas de pintura, caminhadas no parque, almoços com amigas. Foi durante uma dessas caminhadas que encontrei Camila, a ex-noiva do Ricardo. Ela estava sentada num banco, sozinha, com expressão cansada. Nossos olhos se encontraram. Ela desviou o olhar rapidamente, mas eu me aproximei. Camila. Ela levantou os olhos, surpreendida. Helena, eu não esperava te ver. Posso sentar? Ela hesitou, mas acenou. Sentei ao lado dela. Ficamos em silêncio por um momento. Soube do Ricardo, ela disse finalmente, que ele foi preso, que você o processou. Você sabia? Perguntei. Sobre os cartões fraudados? Sobre o dinheiro que ele roubou? Camila fechou os olhos. Quando os abriu, estavam úmidos. Eu suspeitava. Ele sempre tinha dinheiro, mas nunca trabalhava. Sempre comprava coisas caras, mas nunca explicava de onde vinha. Eu escolhi não perguntar porque era conveniente, porque eu queria aquela vida. E agora? Agora estou sozinha, sem o Ricardo, sem o dinheiro dele, sem nada. E percebi que desperdicei 2 anos da minha vida com alguém que nunca foi real. Ela me olhou. Igual você desperdiçou 35. A sinceridade dela me pegou de surpresa. Por que está me contando isso? Porque você teve coragem de fazer o que eu não tive. De colocar limite, de dizer não, de se proteger. Eu admiro isso. E me desculpe. Me desculpe por ter feito parte disso tudo. Por ter sugado seu dinheiro através dele. Eu era jovem e idiota, mas isso não desculpa. Fiquei olhando para ela. Camila parecia menor agora, menos arrogante, mais humana. Obrigada por pedir desculpas. Não muda o que passou, mas é algo. Ele escreve para você? Escrevia. Parei de ler. Ele escreve para mim também, querendo voltar, dizendo que mudou. Eu não respondo. Bom, ficamos ali sentadas mais um tempo, 2 mulheres que de formas diferentes tinham sido vítimas do mesmo homem. Quando me levantei para ir embora, Camila falou de novo. Helena, cuida de você. Você merece. Você também, Camila. Você também. Saí daquele encontro pensativa. A raiva que eu sentia da Camila tinha evaporado. No fim, ela era tão vítima quanto eu. Só de formas diferentes. 3 anos após o julgamento, recebi uma ligação da prisão. Dessa vez não era a diretora. Era Ricardo. Mãe? Você aceitou a ligação. A voz dele soava diferente. Mais madura, mais quebrada. O que você quer, Ricardo? Só queria ouvir sua voz. Faz 3 anos que a gente não fala. 3 anos em que penso todo dia no que fiz com você. No que joguei fora. E queria dizer de novo que sinto muito. Sei que já disse isso, sei que não muda nada, mas preciso que você saiba. Eu entendo agora. Entendo que te usei, que te manipulei, que fui cruel. A prisão me deu muito tempo para pensar, para ver o tipo de pessoa que eu era. E eu me odeio, mãe. Me odeio por ter feito aquilo com você. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria desligar, mas outra parte, pequenininha, queria ouvir. Queria acreditar que talvez, finalmente, ele tivesse entendido. Você está trabalhando? Perguntei. Estou. Trabalho numa fábrica aqui perto da prisão. Ganho pouco, mas estou juntando. Quero te pagar de volta, mãe. Vai levar décadas, mas quero te devolver cada centavo que te roubei. Não quero seu dinheiro, Ricardo. O dinheiro eu já recuperei parte no processo. O que eu precisava era respeito.
consideração. E você nunca me deu isso. Eu sei. E não tenho desculpa. Mas estou mudado. Juro que estou. Quando eu sair daqui, vou ser diferente. Vou ser o filho que você merecia ter tido desde o começo. Quando você sai? Daqui a 2 anos, com bom comportamento, talvez 1 ano e meio. E o que você espera que aconteça quando sair? Que a gente volte a ser mãe e filho? Que eu te perdoe e sigamos em frente como se nada tivesse acontecido? Silêncio do outro lado. Então, não espero isso. Só espero, não sei, uma chance de te mostrar que mudei. Mas se você não quiser me ver nunca mais, eu entendo. Você tem esse direito. Eu tenho, e ainda não sei se quero. Preciso de tempo para pensar. Tudo bem. Obrigado por atender, por me ouvir. Eu te amo, mãe, mesmo sabendo que não mereço te amar. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, chorei por ele. Não de tristeza, não de raiva, mas de algo parecido com luto. Luto pelo relacionamento que a gente nunca teve. Luto pela mãe e filho que poderíamos ter sido se ele tivesse sido diferente. Se eu tivesse sido diferente. Ângela veio me visitar naquela noite. Contei sobre a ligação. Ela ouviu tudo sem interromper. O que seu coração está dizendo? Ela perguntou. Está dizendo que talvez, só talvez, ele realmente mudou. Mas minha cabeça está dizendo para ter cuidado, para não cair de novo. Então, escuta os dois. Seja cautelosa, mas não fechada. Se ele realmente mudou, você vai ver com o tempo. E se não mudou, você já sabe como se proteger. Ela tinha razão. Eu tinha aprendido a me proteger. Finalmente, depois de 68 anos, eu sabia colocar limites. Sabia dizer não. Sabia escolher minha paz. 1 ano e meio depois daquela ligação, Ricardo foi solto. Ele me avisou 1 semana antes, mandando uma mensagem simples. Saio dia 15. Não vou te procurar a não ser que você queira. Respeito seu espaço. Passei aquela semana pensando. Queria ver ele? Queria dar uma chance? Ou era melhor deixar o passado enterrado e seguir em frente com minha vida em paz? No dia 15, acordei decidida. Ia vê-lo, uma vez, numa cafeteria pública, neutra. Uma conversa, uma chance de ele mostrar se realmente tinha mudado. E depois eu decidiria. Marquei com ele por mensagem. 3 da tarde, numa cafeteria perto da minha casa. Cheguei 10 minutos adiantada, nervosa. Pedi um café e sentei numa mesa perto da janela. Ricardo chegou na hora exata. Eu quase não o reconheci. Ele estava mais magro, muito mais magro. Cabelos grisalhos nas têmporas mesmo tendo só 38 anos. Roupa simples, limpa, mas velha. Ele me viu, hesitou, e depois veio se sentar. Oi, mãe. Oi, Ricardo. Ficamos em silêncio constrangedor por um momento. Ele mexia nas mãos, nervoso. Eu esperava. Obrigado por aceitar me ver, ele disse finalmente. Eu sei que não mereço, mas significa muito. Você disse que mudou. Quero ver se é verdade. Ele acenou. Eu arrumei um emprego, numa oficina mecânica. Ganho salário mínimo, mas é honesto. Aluguei um quarto numa pensão. É pequeno, sem luxo, mas é meu. Pago com meu dinheiro. Comecei a terapia também, 2 vezes por semana. Estou tentando entender por que fui daquele jeito. Por que te machuquei tanto? Ouvi em silêncio. As palavras eram certas, mas eu precisava ver ações. Palavras eram fáceis. E a Camila? Não tenho mais contato. Ela seguiu a vida dela, eu a minha. Foi melhor assim. Aquele relacionamento era tóxico. Para mim, para ela e principalmente para você. E o que você espera de mim agora? Ele olhou direto nos meus olhos pela primeira vez. Nada. Honestamente, mãe, não espero nada. Você já me deu mais do que eu merecia a vida inteira. Se você quiser que eu suma da sua vida, eu sumo. Se você quiser me dar uma chance de reconstruir alguma coisa, mesmo que só uma amizade distante, eu vou trabalhar por isso todo dia. Mas a escolha é sua. Toda sua. Essa resposta me pegou de surpresa. Era o que eu precisava ouvir.
Não promessas, não súplicas, apenas respeito pela minha escolha. Vou pensar, não prometo nada, mas podemos tentar, devagar, muito devagar. O rosto dele se iluminou. Obrigado. Juro que não vou te decepcionar de novo. Se decepcionar, acabou, sem segunda chance, entendeu? Entendi. Ficamos mais uma hora conversando. Coisas superficiais. O trabalho dele, minha aposentadoria, o tempo. Quando saímos, ele não tentou me abraçar. Apenas acenou e foi embora. Respeito. Talvez ele realmente tivesse aprendido. Os meses seguintes foram estranhos. Encontrávamos uma vez por mês, sempre em lugares públicos. Ele nunca pedia dinheiro, nunca pedia favores, só conversava, me contava sobre o trabalho, sobre a terapia, sobre as coisas que estava aprendendo. No 6º mês, ele me mostrou o contra-cheque. Olha, mãe, ganhei aumento, R$ 50 a mais. Não é muito, mas estou progredindo. E guarda isso aqui. Ele me entregou um envelope. Dentro tinha R$ 200. É para começar a te pagar de volta. Sei que devo muito mais, mas é um começo. Peguei o dinheiro com lágrimas nos olhos. Não era o valor. Eram R$ 200. Mas era o gesto. Pela primeira vez na vida, Ricardo estava tentando devolver algo que tirou de mim. Fica com isso, eu disse, devolvendo o envelope. Usa para você, para a sua vida. Mãe, não, eu preciso fazer isso, por mim, para mostrar que mudei de verdade. Olhei para aquele homem na minha frente. Não era mais o menino mimado. Não era mais o manipulador. Era alguém diferente. Alguém que talvez, só talvez, merecesse uma segunda chance real. Tudo bem, mas não se sufoca por causa disso. Sua prioridade é se manter estável, se cuidar. 1 ano depois da soltura dele, fizemos nosso primeiro almoço na minha casa. Ele trouxe flores e um bolo que comprou numa padaria. Sentamos na mesa que eu comprei com o dinheiro que recuperei dele no processo. A ironia não passou despercebida. Comemos, conversamos, e pela primeira vez em décadas, parecia que eu tinha um filho de verdade. Não um parasita, não um manipulador, mas uma pessoa que me respeitava, que me via como ser humano, não como banco. Não era perfeito. Ainda tinha momentos de tensão. Ainda havia mágoas que nunca iam cicatrizar completamente. Mas era melhor. Era progresso. Era real. Hoje, 5 anos após o julgamento, minha vida é completamente diferente. Tenho meu apartamento. Tenho minhas economias. Tenho paz. Ricardo ainda trabalha na oficina, ainda faz terapia, ainda me paga R$ 200 todo mês, mesmo eu dizendo que não precisa. Não somos próximos como algumas mães e filhos são. Talvez nunca sejamos. As cicatrizes são profundas demais. Mas temos algo. Um respeito mútuo. Uma amizade cautelosa. E é suficiente. Aprendi coisas importantes nesses anos todos. Aprendi que amor não significa sacrificar tudo. Que ser mãe não significa ser capacho. Que família não te dá direito de abusar. E que nunca, nunca é tarde para colocar limites e escolher você mesma. Se você está lendo isso e está passando por algo parecido, quero que saiba. Você não é egoísta por se proteger. Você não é má por dizer não. Você não é cruel por colocar limites. Você tem o direito de viver sua própria vida, de guardar seu próprio dinheiro, de escolher sua própria paz. Levei 66 anos para aprender isso. Não espere tanto. Não se perca sustentando quem deveria estar te apoiando. Não se destrua para construir outra pessoa. Porque no fim, a única pessoa que vai estar sempre com você é você mesma. E você merece se colocar em primeiro lugar. Sempre mereceu. Obrigada por ouvir minha história. Se ela te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E comenta contando sua experiência. Você não está sozinho nisso. E se quiser apoiar o canal, considere se tornar membro. Cada apoio ajuda a trazer mais histórias reais como essa. Até a próxima.